Primeira questão, então, a gente começando, uma questão aqui 91, é uma questão de biologia, tá? Uma questão de biologia. É uma questão que, dentro de um primeiro momento aqui, ela é uma questão clássica da prova do Enem. Inclusive, essa questão caiu no primeiro dia, né? Então, se você perceber aí, caiu uma questão na prova de humanas, que basicamente era essa questão aqui, muito parecida, né? Ela falava basicamente sobre o uso de inseticidas, e inseticidas, basicamente, você matava ali os polinizadores, né? Então, é clássico do Enem, né? Se você faz a prova de natureza, é o que eu digo. Quem estuda para natureza, acerta a geografia física. Você tem que ter uma noção quanto a isso, né? Então, por isso que a gente não gasta tanto tempo em geografia. A prova do Enem é clássica quanto a isso, né? Então, olha só. Esse método contribui para a preservação das abelhas. Por quê? O número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso das colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento de insetos, né? Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol, à chuva, germinam até mesmo em solo fértil, tá? Então agora que a gente está falando basicamente de abelhas, né? Quando a gente fala de abelhas, isso é um conteúdo que envolve tanto a ecologia, tá certo? Quanto a botânica, tá? Quanto a botânica. De forma muito rápida, porque a gente quer revisar mesmo os conteúdos para a galera que quer elevar acerto na prova de natureza, tá? Quando a gente fala de botânica, tá? Qual grupo vegetal que tem polinizador? Que começa agora, né, ter esse sistema de polinizador. É importante que você lembre dos grupos, né? Se você não lembra, briófitas, depois nós vamos para as pteridófitas, depois gimnospermas e chegamos na angiospermas. Quando você lembra das angiospermas, você vai lembrar da estrutura dela, tá? Beleza? De forma mais rápida aqui, né? Então nós temos ali o caule dela ali, né? O cálice, nós teremos as nossas pétalas, né? Teremos aí as pétalas aparecendo aqui. Olha só, imagine que a gente tem a nossa flor, ok? E aí, no meio, nós temos a estrutura reprodutora feminina. Isso aqui vai cair no domingo, tá? É uma das minhas apostas para cair no domingo aí, tá? A gente aposta em muitas coisinhas, mas tem várias coisas que a gente vai falando que vai caindo, assim, e tem muita chance de cair, tá? Então acredita muito nisso, tá? Essa estrutura aqui, ela é a estrutura reprodutora feminina, e nós temos ainda, né, os nossos famosos estames, né? Nós temos ainda os nossos famosos estames ali, que são as estruturas masculinas, né? Bom, falando de botânica, já falou que é angiospermas, então aqui tem a característica das flores, né? É importante que você saiba isso, então, como é que é o nome da estrutura feminina? Rapidamente, para você revisar, para você nunca esquecer, né? Lembra de Gine e lembra de, Gine de ginecologista, lembra de André, tá? Lembra de André como masculino, né? Então você lembra que a estrutura masculina é o famoso androceu, né? A estrutura feminina é também chamada de gineceu, tá? Gineceu. Beleza? É uma das formas de você lembrar aí para poder anotar. Vai anotando, vai desenhando, porque isso são conteúdos importantes que vai cair na sua prova, tá? Lembre que a estrutura masculina, ela produz pólen, tá? Então ela vai produzir ali estruturas, né, que vão virar, né, que basicamente o gameto vai virar aquele pólen, e aí ela vai utilizar, então, de animais para isso, né, para transmitir ali aquele pólen para fecundar outras espécies, né, outras plantas ali, né, outras plantas no processo de fecundação. Dentro desse processo aí, se você quiser anotar, tá, caso caia na sua prova, como é que se chama quando o transporte é feito por animais, tá? A partir de agora, quando a gente pensa ali no transporte feito por animais, você vai lembrar sempre de zoo. Lembra da zoologia, tá? Então, quando a gente pensar em zoo, você já vai lembrar que esse transporte é feito por animais. Vai anotando aí para você saber, porque é conteúdo específico de botânica, tá? E a galera tem que saber como é que funciona, tá? Lembrando, alguns falaram aí, anemocoria. Anemocoria é transporte pelo quê, galera? Pelo vento? Vamos pensar aí, zoocoria é o transporte de animais, né? Zoocoria, anota isso que pode cair, tá? Zoocoria, animais. Quando a gente fala de anemocoria já seria um transporte pelo vento, tá? Um transporte pelo vento. Esse transporte pelo vento é característica de quem? É característica das gimnospermas. Uma estratégia reprodutiva é, se eu tenho menos polinizadores, eu produzo mais pólen, tá? Produzo mais pólen para ser carregado pelo vento, tá? Produzo mais pólen para ser carregado pelo vento. É uma das estratégias que eu posso ter. Agora, se eu já tenho uma outra estratégia, onde eu tenho animais que vão lá e se sujam desse pólen, aí eu vou utilizar animais com zoocoria. Lembra que a anemocoria, eu passo a ter um pólen, que a gente chama de pólen alado, tá? Ele vai ter essas asinhas, ele é alado. Por isso que a gente elimina um monte de pólen para daí ele espalhar com o vento, entende? Quando eu não preciso com vento, ele não vai ser mais alado. Aí esse pólen ali, basicamente a abelhinha, quando ela vai ali na planta para se alimentar, ela se suja desse pólen. Beleza? Tranquilidade até aqui? Já uma revisãozinha rápida, né? Agora, a abelha vai até a flor para quê? Porque ela acha bonita? A abelha vai até a flor para quê? E aí, vamos pensar. Para que uma abelha está indo até a flor? Ela está indo ali porque é bonito, né?
Não, ela está indo ali para se alimentar. Esse é o objetivo. E aí eles dizem isso, ó, um grande colapso do número de abelhas enquanto declínio em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil, sendo os vários fatores que contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desses insetos. Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas, a sol e chuva germinam, tá? E até mesmo em solo pouco fértil. Então, basicamente, estão germinando. Se está germinando e está ajudando as abelhas ali, é por quê? Porque está fornecendo alimento para essas abelhas. A abelha se alimenta do quê? A abelha vai se alimentar do néctar, tá? Do néctar ali das flores, né? Do néctar, e vai ter o pólen ali também, tá? E são alimentos que a abelha precisa. É por isso que ela vai ali. Tá certo? Agora, olha só. Esse método contribui para a preservação de abelhas. Por quê? Reduz a sua predação? Cuidado, em nenhum momento está reduzindo a predação das abelhas. A gente está fornecendo alimento para ela, tá? Está aumentando ali o potencial dessa abelha poder sobreviver. Diminui a disputa, a competição por alimento, porque está tendo mais alimento disponível, não a predação. Não elimina os predadores naturais da abelha, você fornecer alimento para ela, fornecer uma semente. Então a gente exclui, tá? Letra B. Reduz o uso de pesticidas. Olha só, esse método contribui para a preservação das abelhas porque eu estou fornecendo alimento para ela, tá? O que é um pesticida? O pesticida é para matar o inseto. O que reduz o uso de pesticida? Resposta para a prova do Enem 2025, tá? Resposta para a prova do Enem 2025. Substituindo o pesticida é você colocar um predador, você fazer um processo de controle biológico. Quando você coloca um predador como controle biológico, você reduz o uso de pesticidas. Então, ao invés de você utilizar ali um composto, né, orgânico que vai acabar infiltrando o solo, contaminando o sal freático, indo para os rios também, né, ao invés de usar esse pesticida que pode sofrer bioacumulação, você pode utilizar, então, um controle biológico, né, animais, outras espécies de animais, para controlar o excesso desses insetos. Para, por exemplo, combater ali lagartas, né, tudo mais que tem na lavoura, você pode utilizar como controle biológico, tá? Jogar um predador ali. Aqui, nesse caso, estou fornecendo alimento. Eu não quero que as abelhas morram, tá? Eu não quero que as abelhas morram, eu quero que elas sobrevivam. Letra C. Reduz a competição por abrigo. Grande pegadinha, tá? Por quê? Porque as abelhas, elas não moram nas flores. Elas não moram ali nessas sementes que estão germinando, tá certo? Não é o abrigo delas, elas moram nas colmeias. Só que para construir as colmeias, elas precisam se alimentar, elas precisam do néctar, tá certo? Não, elas não moram nas flores, então já é mais uma pegadinhazinha. Letra D. Aumenta a oferta de alimentos? Sim, aumenta a oferta de alimentos. Tendo mais alimentos, elas se alimentam, conseguem ter ali energia, conseguem, né, se reproduzir, e aí junto com isso, elas conseguem permanecer vivas. Letra E. Aumenta os locais de reprodução? Não aumenta os locais de reprodução porque eu estaria concluindo que as árvores ou as sementes ali são onde as abelhas vão se reproduzir. Não necessariamente. A reprodução dela vai acontecer lá, né, dentro das colmeias, tá certo? Lá dentro das colmeias, aí é lá que vai acontecendo, não é na flor, tá? A abelha não vai nas flores para namorar, não é essa a ideia dela ali, ela vai ali justamente para se alimentar, ela vai em busca de alimento. Toda essa estratégia das plantas em ter coloração, flores que chamam a atenção, disponibilizar néctar, o fruto é para atrair ali outros insetos, outros animais, entendeu? Atraindo, eles vêm para se alimentar e aí eles fazem o processo de dispersão. Beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.